Você já parou para pensar como Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, conseguiu encontrar uma esposa e iniciar sua própria família? Se considerarmos que Adão e Eva foram os únicos progenitores da humanidade, essa pergunta levanta um verdadeiro mistério. Afinal, onde estavam as demais pessoas para que Caim pudesse se casar e ter descendentes? Neste vídeo, vamos explorar as páginas menos conhecidas da Bíblia e descobrir quem realmente foi a esposa de Caim e revelar a existência das filhas esquecidas de Adão e Eva. Ao adentrarmos nas entrelinhas das Escrituras, encontraremos pistas fascinantes que esclarecem esse enigma antigo e nos proporcionam uma nova visão sobre os primeiros dias da humanidade. Então, se você é apaixonado por histórias bíblicas, curiosidades históricas e adora descobrir segredos do passado, este vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas narrativas incríveis. A criação de Adão e Eva é um dos momentos mais importantes na história bíblica, marcando o começo da humanidade. De acordo com o livro de Gênesis, Deus formou Adão a partir do pó da terra e soprou vida em suas narinas, dando-lhe existência. Em seguida, Deus criou Eva a partir de uma costela de Adão, estabelecendo assim a primeira união matrimonial e dando início à família humana. Essa criação não apenas deu início à vida humana, mas também estabeleceu um relacionamento especial entre Deus e sua criação. Esse vínculo foi fundamental para todas as histórias que viriam a seguir na Bíblia. Após a criação de Adão e Eva e o início de sua vida no Jardim do Éden, o casal passou a ter filhos, dando continuidade à família humana. Entre esses filhos estavam Caim e Abel, dois irmãos que cresceram em um mundo ainda puro e perfeito, mas que logo enfrentaria os primeiros desafios e conflitos. Caim, sendo o primogênito, assumiu responsabilidades importantes, enquanto Abel se destacou por sua devoção. A convivência entre eles nos mostra as primeiras lições sobre amor, ciúmes e redenção na história da humanidade. Caim tornou-se agricultor, dedicando-se com afinco ao cultivo da terra, enquanto Abel optou pela criação de ovelhas, cuidando meticulosamente de seu rebanho. Com o passar do tempo, os dois irmãos decidiram oferecer presentes a Deus como forma de adoração e gratidão. Caim trouxe os frutos de seu trabalho na lavoura, enquanto Abel apresentou os melhores animais de seu rebanho, oferecendo as partes mais gordas e valiosas das ovelhas. A oferta de Abel destacou-se pela sinceridade e excelência, refletindo sua dedicação profunda a Deus. Em contrapartida, Deus aceitou a oferenda de Abel, mas não a de Caim. Embora a Bíblia não detalhe explicitamente o motivo dessa diferença, geralmente se interpreta que a atitude e a qualidade do presente desempenharam papéis cruciais nessa decisão. Abel ofereceu o melhor que possuía, demonstrando generosidade e compromisso, tornando sua oferta mais significativa. Já a oferta de Caim não apresentou o mesmo nível de dedicação, o que pode ter influenciado a aceitação divina. Essa distinção gerou em Caim um sentimento intenso de descontentamento e frustração. A rejeição abalou sua autoestima, transformando sua decepção inicial em raiva e ressentimento direcionados a Abel. Deus, atento às emoções turbulentas de Caim, advertiu-o sobre o perigo iminente de seu ódio. Ele alertou que o pecado estava à porta, pronto para dominar Caim, e o incentivou a controlar seus sentimentos antes que fosse tarde demais. Essa advertência divina tinha o propósito de prevenir que Caim se entregasse ao mal, oferecendo-lhe uma chance de refletir e mudar seu comportamento. Apesar do aviso, Caim, consumido pela raiva e pela vergonha, convidou Abel para acompanhá-lo ao campo. Isolados e sem a presença de outras pessoas, a tensão entre os irmãos aumentou consideravelmente. Dominado por sentimentos negativos, Caim não resistiu e atacou Abel, resultando em um assassinato brutal. Este ato de violência marcou a primeira morte registrada na história da humanidade, trazendo uma nova dimensão de pecado e sofrimento ao mundo criado por Deus. Após o assassinato, Deus confrontou Caim e perguntou sobre o paradeiro de Abel. Tentando esconder o seu crime, Caim respondeu de forma indiferente: "Não sei, sou eu o guardião do meu irmão."
A resposta de Caim mostrou que ele queria escapar das consequências do que havia feito. Além disso, revelou que ele não estava arrependido nem disposto a assumir a responsabilidade pelo seu ato. Deus, sabendo o que realmente havia acontecido, explicou a Caim as consequências de seu ato. Ele seria maldito e se tornaria um errante na terra, incapaz de cultivar a terra que antes sustentava sua vida. A maldição de Caim tinha dois aspectos. Ele teria que viver vagando, e a terra não mais lhe daria os frutos que antes conseguia cultivar com sucesso. A vida de agricultor que Caim conhecia estava agora destruída. A resposta de Caim à maldição de Deus mostrou sua angústia e medo pelo futuro. Caim expressou sua preocupação, dizendo que estaria destinado a vagar sem propósito e sem proteção, temendo que alguém o encontrasse e vingasse a morte de Abel. Em resposta a essa preocupação, Deus marcou Caim com um sinal. Esse sinal servia para proteger Caim de qualquer pessoa que quisesse se vingar dele. Embora a Bíblia não descreva detalhes sobre a marca de Caim, ela garantia que ninguém o mataria, mesmo estando sob maldição. Depois dessa conversa com Deus, Caim deixou a presença divina e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. A Bíblia menciona que Caim conheceu sua esposa e juntos tiveram um filho chamado Enoque. No entanto, não é explicado exatamente como ou com quem Caim se casou. No versículo 17, apenas sabemos que Caim conheceu sua esposa. Isso leva à interpretação de que já existiam outras pessoas, além de Adão, Eva, Caim e Abel. Em Gênesis 4:14, Caim diz: "Agora me expulsas da tua presença e me esconderei da tua face. Serei fugitivo e errante na terra. Quem me encontrar, me matará." Esse temor é interessante, porque sugere que já havia outras pessoas na terra, além de sua família imediata, o suficiente para que Caim temesse ser encontrado e punido. No versículo seguinte, Deus responde: "Não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes." Para proteger Caim, Deus colocou um sinal sobre ele, garantindo que ninguém o matasse. Esse sinal servia como uma forma de proteção divina, mostrando que mesmo sob maldição, Caim estava seguro contra possíveis vinganças. Esses detalhes indicam que dentro da narrativa bíblica, a terra já poderia estar habitada por uma população maior, além de Adão e Eva e seus filhos. A preocupação de Caim e a intervenção de Deus sugerem que existiam outras pessoas ao redor, formando uma comunidade mais ampla. Uma interpretação menos comum sugere que, além da família de Adão e Eva, Deus poderia ter criado outros seres humanos de forma independente. Os defensores dessa teoria argumentam que, para explicar a rápida expansão da população humana descrita na Bíblia, seria necessário um número significativo de indivíduos, algo difícil de alcançar apenas com os filhos de Adão e Eva. Essa visão tenta alinhar a narrativa bíblica com evidências arqueológicas que indicam a existência de comunidades humanas antigas e complexas. No entanto, é importante notar que essa interpretação é especulativa e não está diretamente apoiada pelo texto bíblico. A história de Gênesis foca principalmente na família de Adão e Eva, sem mencionar outros grupos humanos. Portanto, essa ideia permanece como uma hipótese debatida entre estudiosos e teólogos. A interpretação mais aceita é que Caim poderia ter se casado com uma de suas irmãs ou sobrinhas. A Bíblia, em Gênesis, não especifica que Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel como filhos, o que sugere que havia outros filhos e filhas que não são mencionados diretamente. Assim, Caim teria se unido a alguém da sua própria família, seguindo as práticas culturais e o contexto da época. De fato, em Gênesis 1, Eva diz que Deus lhe deu um homem, referindo-se a Caim. Porém, não há uma declaração semelhante após o nascimento de Abel, o que sugere que outros filhos e filhas poderiam ter nascido entre esses eventos. Essa falta de menção explícita a outros filhos leva alguns estudiosos e teólogos a acreditar que Adão e Eva tiveram mais filhos além de Caim, Abel e Sete. Essa ideia é apoiada por Gênesis 5:4, que menciona que Adão teve outros filhos e filhas além de Sete. Isso sugere
que a família de Adão e Eva era maior do que os filhos mencionados individualmente. Portanto, a Bíblia não limita a família de Adão e Eva apenas a Caim, Abel e Sete. Isso permite pensar que havia mais membros na família, facilitando a continuidade da humanidade. Sem uma população significativa fora da família de Adão e Eva, casar-se com uma irmã ou parente próximo seria uma explicação lógica para o crescimento da população humana. Na época descrita na Bíblia, o casamento entre irmãos ou parentes próximos era visto como aceitável e até necessário para aumentar a população. Essa interpretação está de acordo com as circunstâncias únicas apresentadas na Bíblia, que não proíbe explicitamente o casamento entre irmãos nos primeiros momentos da história humana. Além disso, a Bíblia mostra exemplos de casamentos entre parentes próximos em outras partes. Um exemplo é o casamento entre os filhos de Noé, após o dilúvio. Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, junto com suas esposas, foram os únicos sobreviventes. Para repopular a terra, os filhos de Noé tiveram que se casar entre si ou com suas irmãs, já que não havia outras pessoas disponíveis. Um exemplo importante disso é o casamento de Abraão com Sara, que era sua meia-irmã. Em Gênesis 20:12, a Bíblia confirma que Abraão e Sara compartilhavam o mesmo pai, tornando-os meio-irmãos. Naquela época, casamentos entre parentes próximos como meio-irmãos eram considerados normais e às vezes necessários para manter a continuidade da família. Isaque, filho de Abraão, também seguiu essa prática ao se casar com Rebeca, que era sua prima de primeiro grau. Casamentos entre primos eram comuns e refletiam as normas culturais da sociedade antiga. Da mesma forma, Jacó, filho de Abraão, casou-se com suas primas Léa e Raquel. Embora hoje esses casamentos possam parecer incomuns, na época eram uma prática estabelecida e aceitável dentro do contexto cultural e histórico. É importante notar que as leis que proibiram o casamento entre parentes próximos, como as descritas na lei mosaica, foram estabelecidas muito tempo depois desses eventos, cerca de 2.500 anos após a criação de Adão e Eva. Essas leis, dadas a Moisés, criaram padrões éticos e sociais mais rigorosos, refletindo a evolução das normas culturais e a necessidade de proteger a saúde genética e manter a ordem social em uma sociedade mais complexa. A narrativa bíblica frequentemente foca nas histórias de personagens principais, como Caim e Abel, e figuras como Abraão, Isaque e Jacó. Essa ênfase, às vezes, faz com que as histórias dos outros filhos e filhas de Adão e Eva sejam menos destacadas. Como resultado, há menos informações sobre as vidas e contribuições desses membros da primeira família da humanidade, apesar de seu papel importante na formação da história humana. Essa abordagem cria lacunas na compreensão das experiências e destinos dos outros membros da família, cujas vidas também foram significativas na construção do mundo como conhecemos. Mesmo que não sejam mencionados detalhadamente, esses filhos e filhas desempenharam papéis essenciais na expansão e desenvolvimento das primeiras comunidades humanas. Apesar de a Bíblia, em Gênesis 5:4, mencionar que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, além de Caim e Abel, a ausência de nomes específicos para essas filhas faz com que suas histórias fiquem em segundo plano, permanecendo anônimas. Enquanto isso, Caim e Abel assumem papéis centrais na narrativa bíblica. Contudo, é compreensível que a Bíblia não possa detalhar a vida de todos os personagens devido à vasta quantidade de informações que abrange, desde a criação do mundo até o fim dos tempos, tudo em um único livro. Para preencher essas lacunas, surgiram livros secundários, como o Livro dos Jubileus. Embora não seja amplamente reconhecido e seja considerado apócrifo, ou seja, não faz parte do cânon oficial da Bíblia judaica ou cristã, ele oferece uma fonte alternativa que explora detalhes sobre figuras menos conhecidas, incluindo as filhas de Adão e Eva. Esses personagens esquecidos proporcionam uma visão mais ampla da descendência da primeira família humana. O Livro dos Jubileus, apesar de não ser uma escritura sagrada nas principais tradições religiosas, devido à falta de consenso sobre sua autoria e origem,
possui relevância histórica. Ele oferece uma interpretação aprofundada dos eventos narrados em Gênesis, especialmente relacionados à criação, Adão e Eva, e outros personagens do Antigo Testamento. Este livro apócrifo menciona os nomes das filhas de Adão e Eva e descreve suas vidas, ampliando a compreensão da história bíblica. Essa narrativa adicional é particularmente significativa para algumas comunidades judias e cristãs que buscam mais informações sobre eventos importantes do Antigo Testamento. No livro dos Jubileus, encontramos os nomes Aguam e Azura, identificadas como esposas de Caim e Sete, respectivamente. Embora esses nomes não apareçam na Bíblia, eles são mencionados em textos apócrifos, como o livro dos Jubileus. A etimologia desses nomes, associada ao hebraico ou fenício, sugere significados como vigor ou força, simbolizando a influência dessas mulheres na continuidade da linhagem iniciada por Caim, o primogênito de Adão e Eva. Após ser exilado, Caim encontrou Aguam e, segundo-se a narrativa bíblica, fundou a cidade de Enoque, em homenagem a seu filho. O livro dos Jubileus também menciona Enoque como um dos sonhos de Caim, após o trágico assassinato de Abel. Aguam, ao lado de Caim, torna-se uma figura fundamental na genealogia, desempenhando um papel central nos eventos que seguem o exílio de Caim. Embora a Bíblia não mencione a esposa de Caim ou sua origem, o livro de Gênesis, até o momento do exílio, cita apenas alguns personagens como Adão, Eva, Abel e Sete. No entanto, é provável que a terra já estivesse habitada quando Caim se uniu a Aguam, sugerindo a presença de outras pessoas além desses personagens. É provável que houvesse mais de 5 indivíduos na época, incluindo outras mulheres, além de Eva. Algumas teorias sugerem que a esposa de Caim poderia ter sido sua sobrinha, filha de Sete, considerando o longo período entre o exílio de Caim, na terra de Nod, e seu encontro com Aguam. Alguns teólogos estimam que esse intervalo de tempo durou cerca de 300 anos, durante os quais os filhos de Adão teriam superado 50 e os de Sete mais de 20. Outro aspecto fascinante das primeiras gerações bíblicas é a longevidade impressionante dos antediluvianos. Personagens como Adão, que viveu 930 anos, Sete com 912 anos, Enos com 905 anos e Matusalém, o avô de Noé, que alcançou 979 anos, desafiam as noções modernas sobre a duração da vida humana. Essas longas vidas são descritas nas genealogias do livro de Gênesis e indicam que, nos primeiros dias da humanidade, viver por séculos era comum. Diversas teorias tentam explicar essa longevidade excepcional. Uma delas sugere que o ambiente primordial era perfeito, com condições climáticas e atmosféricas que favoreciam uma vida mais longa. A atmosfera da Terra, antes do dilúvio, poderia ter oferecido proteção adicional contra radiações nocivas e outros fatores que aceleram o envelhecimento. Outra hipótese é que a genética dos primeiros seres humanos era mais robusta, permitindo uma vida estendida. Além disso, algumas interpretações bíblicas sugerem que houve mudanças divinas ou modificações nas leis naturais após o dilúvio. Em Gênesis 6:3, Deus declara que o espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne, estabelecendo que os dias do homem serão limitados a 120 anos. Essa declaração pode indicar uma redução planejada na longevidade humana após o dilúvio, o que é refletido pela diminuição gradual da expectativa de vida nas gerações seguintes. Por exemplo, Abraão viveu 175 anos, Gênesis 25:7, e Moisés, uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento, viveu 120 anos, Deuteronômio 34. Essa diminuição progressiva pode ser atribuída a diversas mudanças. Uma explicação comum é que as condições ambientais pós-diluvianas impactaram significativamente a longevidade humana. Outro fator possível é o declínio gradual da qualidade genética das gerações subsequentes, decorrente de casamentos entre parentes próximos. Antes do aumento populacional, casamentos entre irmãos e sobrinhas eram mais frequentes e socialmente aceitos, facilitando a continuidade da espécie a partir de um número limitado de indivíduos. No entanto, com o crescimento da população, essas práticas foram proibidas,
para evitar problemas genéticos e de saúde resultantes de casamentos consanguíneos. A diminuição da longevidade também pode refletir alterações nos planos divinos para a humanidade. Alguns estudiosos acreditam que Deus ajustou a expectativa de vida humana para se adequar às novas realidades do mundo pós-diluviano, onde vidas tão longas tornaram-se menos necessárias. A Bíblia reforça a ideia de que toda a raça humana descende de Adão e Eva, como mencionado em Gênesis 17:26, que afirma que um único homem originou todas as nações do mundo, estabelecendo tempos e limites para a habitação humana na Terra. Esta história nos ajuda a entender como a primeira família da humanidade cresceu. Caim, o irmão de Abel, precisou encontrar uma esposa para ter filhos. Como Adão e Eva eram os primeiros pais, é provável que Caim tenha se casado com uma de suas irmãs ou outras irmãs e irmãos que eles tiveram. Além de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram outras filhas que não são mencionadas na Bíblia, mas que também ajudaram a família a crescer. Essas filhas eram importantes para formar novas famílias e espalhar a humanidade pela terra. Naquela época, as pessoas viviam muito mais tempo do que hoje. Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos, e outros também viveram por muitos séculos. Isso ajudou a família a crescer rapidamente. Depois de alguns eventos importantes, como o dilúvio, as regras sobre como as pessoas poderiam se casar mudaram. Casamentos entre irmãos ou parentes próximos eram necessários para aumentar a população, mas mais tarde, essas práticas foram proibidas para manter a saúde e a ordem na sociedade. Essa história nos mostra como a família humana começou e cresceu a partir de Adão e Eva. Mesmo com poucas pessoas no começo, elas conseguiram formar uma grande família que se espalhou pelo mundo. É uma história que nos ajuda a entender nossas origens e como as famílias são importantes para a humanidade. Estou deixando 2 vídeos especiais para você aqui no final. Uma fala sobre o sofrimento de Jó ao perder tudo que tinha conquistado em sua vida. E no outro, eu falo como as terríveis pragas atingiram o Egito. Tenho certeza que você irá gostar. Dá uma passadinha lá. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre as aventuras e mistérios da Bíblia, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Abençoe esse vídeo com o seu like. Jesus te ama. Muito obrigado.